Graça e paz, irmãos. Como o reverendo Sérvulo falou, a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, ela tem um lugar especial no nosso coração. E é interessante que todas essas visitas, elas se deram em situações diferentes da minha vida, em fases diferentes. Eu lembro que uma delas foi num evento chamado Sexta-feira Sem Lei, um evento que acontecia lá atrás e tal. E eu lembro que, na época, eu ainda era um jovem, magrinho, cabeludo, né? E aí, a segunda oportunidade já foi ministrando louvor. Eu já estava no seminário, a gente já estava convicto do ministério. Eu estou vendo pessoas dessa época aqui também. Aqui. E hoje, graças a Deus, volto aqui casado com um filho. Olha só, pastor. Que privilégio para mim estar aqui nessa manhã, meus irmãos. É uma alegria sem tamanho. Eu comentava que tem alguns lugares que você vai, algumas pessoas que você vê que traz uma memória de como Deus é bom. Como Deus é bom e como Deus ele conduz a nossa história. E, sem dúvida, a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas é um desses lugares, principalmente na figura do pastor Sérvulo. Eu estou aqui com minha esposa Flávia e meu filho Pedro. Eles estão em algum lugar, estão ali atrás. E nós somos missionários na Palavra da Vida. E desde 2019 nós temos trabalhado lá com a formação, discipulado, pastoreio de jovens que saíram da escola, eles terminaram o ensino médio e estão a caminho da universidade, ou estão na universidade, trancam o curso, vão para lá para ouvir acerca de quem Deus é, para ter sua base de fé fortalecida, para que eles possam, de fato, enfrentar um mundo mal, não só sobrevivendo, né? Não só naquela perspectiva que muitas vezes a gente cresce ouvindo, que a faculdade você vai lá se defendendo, e aí no final você sobrevive. Não, a ideia é que o Senhor nos coloca lá para que a gente possa propor uma vida diferente, propor uma caminhada diferente, propor uma perspectiva de mundo diferente. Então o Projeto Marcos ele funciona como esse canalizador aí de uma vida cristã fiel e que tem eco na palavra de Deus. Nessa manhã eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 15 até o 27. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 15 ao 27. Na verdade, dos versos 16 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque por meio dela é que o Senhor vai moldando o nosso caráter para que sejamos conformes à imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Que nessa manhã o Senhor possa lapidar mais um pouco a nossa vida. Que possamos sair daqui diferente de como entramos, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é espelhar e espalhar a Tua glória nesse mundo por meio da pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa carta, ela é uma carta muito especial, porque ela me lembra de até onde meu coração pode ir se ele for entregue a si mesmo. A carta de Paulo aos Coríntios mostra até onde o nosso coração pode ir se nós nos entregarmos a nós mesmos. Essa igreja é uma igreja salva pelo Senhor Jesus. Esses irmãos, eles são crentes, eles são salvos. Eles são chamados no primeiro capítulo de santos e santificados em Cristo Jesus. Mas quando a gente for ler essa carta, e a gente vai lendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai escrevendo, a gente vai se deparando com pecados terríveis, com uma prática extremamente reprovável. Esses irmãos, eles viviam uma vida de divisões. Naquela igreja tinha aqueles grupinhos, né, que alguns diziam, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tinha aqueles que eram os top, que eles eram de Jesus, eles eram de ninguém, eles eram de Jesus. Mas na verdade essa falsa piedade, ela escondia uma insubmissão tremenda. Eu só vou ouvir aquilo que Paulo diz, porque o que Apolo, Pedro, e aí qualquer outra pessoa você pode colocar aí no meio, o que ela fala talvez não agradasse os ouvidos daquelas pessoas. E aí de repente eles se viam no direito de escolher aquilo da palavra de Deus que eles podiam ou não obedecer. Eles se tornaram senhores de si mesmos. E grandes consequências partiram desse sentimento de que eles eram senhores de si mesmos. A ponto de, naquela igreja, a gente tem um caso de um jovem que tinha um relacionamento amoroso com a mulher do pai. E não bastasse essa atitude, a igreja se orgulhava de ser uma igreja do amor, uma igreja que não confrontava pecados, uma igreja que abraçava todo tipo de gente, uma igreja inclusiva. Nos dias atuais, nós temos ecos muito altos da igreja de Corinto. Nós temos, não muito longe do nosso contexto, igrejas que com orgulho levantam as mesmas bandeiras, que com orgulho falam que há porções na palavra de Deus que não são bem assim. Há porções na palavra de Deus que, na verdade, são culturais, que é o contexto da época, que não se aplica para nós hoje. Pessoas decidindo atualizar a palavra de Deus. Pessoas dando uma roupagem identitária à palavra de Deus. E, de repente, Jesus agora é um jovem negro revolucionário. Nós não temos autonomia. Nós não temos autoridade para viver a vida como queremos. E essa carta nos lembra de até onde o nosso coração pode ir, quando nós esquecemos que temos um Senhor. O apóstolo Paulo, com muita diligência, com muito amor e cheio do Espírito Santo, ele dá aqui exortações preciosíssimas para que nós possamos olhar para essa igreja e tomarmos cuidado com o nosso próprio coração. Esse texto que lemos aqui agora, ele faz parte de um contexto onde o apóstolo Paulo está falando sobre liberdade cristã. E esse contexto ele vai dos capítulos 8 até o capítulo 10. E ele vai responder uma pergunta. A pergunta aqui é: a gente pode comer carne oferecida a ídolos? Sim ou não? Essa pergunta é feita lá no capítulo 8. E Paulo começa a responder porque ele vê naquela pergunta uma oportunidade de ensinar algo profundo. Porque veja só, meus irmãos, o nosso coração é apaixonado por uma listinha de pode e não pode. Nós somos doidos para ter uma lista na porta do nosso guarda-roupa de pode e não pode quando o assunto é vida cristã. Eu lembro na minha adolescência que existia um grande debate. Adolescência não, né? No fim da minha infância, assim, eu tinha lá, 10 anos, 12. E o debate era, pode ou não pode bateria na igreja? E eu sempre fui de igreja tradicional. E isso, literalmente, era assunto... Eu cresci numa igreja batista, então era assunto de assembleia. E irmãos, assim,
muito efusivamente defendendo que bateria era do diabo. E assim, era a pergunta da lista da época. Depois, essa pergunta ela foi ponto vencido. As igrejas assumiram baterias de todos os tipos, acústica, bateria eletrônica, aquele aquário. E aí o tempo passou, aquela geração ficou no deserto, e aí bateria entrou na igreja. Mas aí surgiram outros debates, como por exemplo, é pecado o crente usar tatuagem? Sim ou não? E aí a gente vai vivendo. E certamente antes da bateria eram outras questões. E certamente para a geração dos nossos filhos vão ser outras questões. Porque a gente é doido por uma lista, que você pegue essa lista e que você obedeça a essa lista e que você viva uma vida cristã aceitável do seu jeito. Essa é uma das maiores críticas que Jesus faz aos fariseus. Eles colocam dentro de uma caixinha o que é a vida cristã, e a partir daquela lista, eles se elevam a si mesmos em relação aos outros e começam a dizer que eles sim são merecedores, porque eles seguem uma lista. Meus irmãos, isso é uma tentação do nosso coração que nós precisamos lutar fortemente contra. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele fala que sim, é pecado comer comida oferecida a ídolos. E não é pecado comer comida oferecida a ídolos. E eu fico pensando a cabeça dos coríntios lendo essa carta. E ele vai dar um princípio muito interessante. Ele vai falar que a minha liberdade, ela só é bem exercida quando eu faço isso para a glória de Deus. Então não importa a carne em si. O que importa é como comer carne ou não comer carne vai fazer com que a glória de Deus seja exaltada. O princípio que ele dá aqui de liberdade cristã é: tudo que eu tenho e tudo que eu posso fazer tem um único objetivo: fazer o nome de Deus conhecido. Então, se eu uso a minha liberdade de comer carne de uma forma que vai depreciar o nome de Cristo, eu não devo comer. Ao mesmo tempo, se no meu afã de dizer que comer carne é pecado, eu começo a colocar julgo nos meus irmãos, eu não devo fazer. E ele conclui o capítulo 8 dizendo que se comer carne vai fazer o meu irmão se escandalizar, nunca mais comerei carne. E é disso que se trata a liberdade. É de você poder fazer escolhas para a glória de Deus. Porque nós só podemos fazer isso porque um dia Cristo Jesus nos libertou. Nós só podemos ter liberdade de viver a vida para a glória de Deus porque Cristo na cruz pagou o meu e o seu pecado. Ele nos libertou verdadeiramente, para que nós não vivamos mais nessas picuinhas de lista, mas para que nós vivamos agora olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí no capítulo 10, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E entre o capítulo 8 e o capítulo 10 tem o capítulo 9, onde ele se usa como exemplo. Ele começa a dizer uma série de direitos que ele tinha, mas ele abriu mão desses direitos. Ele começa a falar no capítulo 9 que, como apóstolo, ele tinha direito de ser sustentado pela igreja de Corinto. Ele começa a dizer que, como apóstolo, ele não só tinha direito de ser sustentado, como de levar companheiros com ele, que também seriam sustentados. Ele começa a dizer, a lembrar aqueles irmãos, que quando ele foi até aquela igreja, ele tinha uma série de direitos, os quais ele, voluntariamente, abriu mão, por causa da sua liberdade. Porque, se nós voltarmos para Atos, capítulo 18, nós vamos entender um pouco do contexto daquela igreja. Nós vamos ver como foi difícil o trabalho de Paulo em Corinto. Como aquela cidade, ela é uma cidade arrogante, como aquela cidade é uma cidade totalmente hostil à palavra de Deus, como Paulo sofreu naquela cidade. Mas como o Senhor confortou o coração de Paulo, dizendo: Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, então continua aí e prega. E Paulo obedeceu ao Senhor. Mas ele foi trabalhar, se juntou com um casal, Áquila e Priscila, e foi fazer tendas, porque ele entendeu o contexto daquela cidade, ele entendeu o contexto daquela igreja, e ele começou a perceber que se ele se valesse dos seus direitos aqui, se ele fosse ser sustentado por aquela igreja, aquilo poderia ser um obstáculo ao evangelho. Então ele simplesmente entendeu.
Ele leu a cultura, ele viu o contexto da cidade que ele estava, ele lembrou do seu propósito, que era pregar o evangelho e fazer Cristo conhecido. Ele colocou na balança quem o chamou e qual era a sua missão e seus próprios direitos. E meus irmãos, na vida cristã, quando nós colocamos essas duas coisas na balança, quem é o nosso dono e para que ele nos chamou, e quais são os nossos direitos, pela graça de Deus, o nosso dono sempre tem que pesar mais. Pela graça de Deus, eu preciso entender que os meus direitos, eles são todos conquistados na cruz de Cristo. Então não faz sentido eu perverter o evangelho em nome de um conforto pessoal ou de direitos. Paulo entende isso e ele faz isso. E aqui no verso 15 do capítulo 9, ele declara a decisão dele: eu não me servirei de nenhuma dessas coisas. Só que mais do que isso, olha o que ele fala. E eu não escrevo isso para que assim se faça comigo. Eu não estou aqui passando na cara. Eu não estou aqui esfregando isso aqui para que vocês fiquem, coitadinho de Paulo, então vamos dar aqui o dinheiro para ele. Vamos. Não. O apóstolo Paulo está comunicando uma decisão que ele tomou. E essa decisão é baseado naquilo que ele entende sobre quem ele é e sobre quem Deus é. É uma decisão, e aí nós vamos entrar no nosso texto, baseada em convicções. Essa decisão de Paulo, ela foi baseada em convicções que Paulo tinha. E essas convicções que Paulo tinha, ela segue alguns critérios. Paulo vai, nos primeiros versos do capítulo desse texto que lemos, apresentar as suas convicções, aquilo que motiva as suas decisões. Logo depois ele vai apresentar os critérios para que essa decisão ela possa ser uma decisão que seja contínua, que ele tome lá atrás, mas que isso vá guiando a vida dele até Cristo voltar, até que ele tenha um encontro com o Senhor. E por fim, ele vai apresentar alguns cuidados que o ajudam a manter firme o seu foco. E eu queria que os irmãos me acompanhassem aqui na leitura dos versos 16 a 19, onde Paulo vai apresentar as suas convicções. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Meus irmãos, nesse bloco onde Paulo apresenta as suas convicções, que norteiam e que baseiam a decisão que ele apresenta no verso 15, ele apresenta como primeira convicção que a pregação é a obrigação de todo crente. No verso 16, ele coloca a pregação, o anunciar o evangelho, como a tarefa primária de todo crente. O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos isso. Como povo de Deus, nós temos todos esses privilégios. Mas logo depois ele fala, a fim de. Ele apresenta uma finalidade, um propósito, a fim de proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, se fomos salvos pela graça, nós temos uma missão. Se nós fomos transformados por Cristo Jesus, nós temos uma missão, que é fazer o seu nome conhecido em toda a terra. E eu queria fazer uma pergunta, para que os irmãos refletissem. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você anunciou o evangelho transformador? Aquele evangelho que tirou você das trevas para a luz. Qual foi a última vez que você falou para alguém? O pastor batista Charles Spurgeon, ele fala que todo cristão é um missionário ou um impostor. Meus irmãos, não há meio termo. Se nós não vivemos a verdade da palavra de Deus, é possível que nós não conheçamos o Deus da palavra. Nós precisamos colocar sempre nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ideias diante do evangelho. E sempre fazer o exercício de comparar.
aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho sentido, as pessoas com quem eu me junto, essas pessoas, elas me ajudam a cumprir a minha missão ou não? Devemos sempre ter o crivo da missão de pregar o Evangelho. E aqui, quando ele apresenta obrigação, na nossa cultura, acende logo uma luz de uma tarefa ingrata. Quando você pensa em obrigação, você tem que fazer, não fez mais do que a sua obrigação, principalmente criança, né? Eu trabalho com adolescentes lá na igreja, e é interessante, às vezes é uma coisa que ele gosta de fazer, mas quando você coloca a palavra obrigação, aí sabe, tinha um personagem de história em quadrinhos, que o nome dele era Do Contra. Ele queria ir para a esquerda, mas alguém dizia, vá para a esquerda, ele falou, eu vou para a direita então. Ele queria ir para lá, ele estava indo já. Mas aí alguém mandou, e aí automaticamente vem o espírito de, quem manda em mim sou eu. Então eu não vou, pronto, vou para o outro lado. E aí, muitas vezes quando falamos sobre obrigação, é essa a imagem que vem na nossa mente. De que a obrigação é algo que você vai fazer forçado, é uma tarefa custosa e ingrata. Meus irmãos, de fato, não é fácil você abrir a boca para pregar o Evangelho. Mas não por causa da sublimidade do Evangelho, mas por causa do nosso coração rebelde e pecaminoso. O apóstolo Paulo, ele fala que a pregação do Evangelho é uma obrigação, não porque é uma tarefa custosa e dispendiosa e ingrata, mas porque a nossa consciência foi transformada a tal ponto, ou deveria ser transformada a tal ponto, que nós somos constrangidos a viver assim. Sobre nós pesa essa obrigação, porque quando nós olhamos para frente, nós vemos a cruz de Cristo. E o que Ele fez por nós. Por vezes o apóstolo Paulo usa a figura da cruz de Cristo como elemento de constrangimento. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fala aos Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo. E quando Ele se manifestar, então a nossa vida também vai se manifestar em glória. Meus irmãos, nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, proclamemos Cristo. Essa é a tarefa do crente. E o verso 17, a segunda convicção é que nós não só devemos pregar o Evangelho, mas nós devemos fazer isso como despenseiros. O verso 17 apresenta a perspectiva de que nós somos mordomos, nós somos servos da palavra do Evangelho. Nós não temos autoridade para sermos criativos na pregação do Evangelho. No Instituto Bíblico Palavra da Vida, eu ministro as disciplinas de vida cristã e evangelismo e discipulado. E é interessante que quando nós vamos falar sobre evangelização, a primeira coisa que a gente precisa fazer com os alunos é definir o que é o Evangelho. Porque no mundo que a gente vive, uma coisa tão simples, uma coisa tão básica, nós somos evangélicos. O que significa isso? O que é a pregação do Evangelho? Porque, e aí eu vou soltar a bomba aqui, depois o pastor Sérvulo conversa com as pessoas, muita gente faz muitas ações que têm o seu valor na igreja, mas chamam isso de evangelização, de pregação do Evangelho. Por exemplo, as pessoas vão para o meio da rua, levantam uma plaquinha, abraço grátis. Não, a gente vai ali falar de Jesus para as pessoas. Como? Abraço grátis. Ou você vai levar pão para quem tem fome. Você vai trabalhar nas necessidades físicas das pessoas. E aí você usa até que estamos levando o reino do bem. E você começa a se meter em tarefas que têm o seu valor, como eu falei, mas que não são a pregação do Evangelho. Nossa igreja é em Boa Viagem, e todo domingo, quando a gente está chegando na igreja pela manhã, e a gente para em determinado semáforo, vem alguém e entrega um folheto de um centro espírita. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de pegar um daqueles folhetos e ver o tanto de coisa que eles fazem. Meu velho, se você for comparar o que você faz com o que eles fazem, provavelmente você vai perder. E se nós começarmos a achar que esse tipo de atividade é a pregação do Evangelho, olha que contrassenso, nós estamos perdendo para os espíritas na pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho, ela consiste em falar que há um Deus que criou céus e terra. Essa criação se rebelou contra ele, caiu. E é impossível agora de se relacionar com ele. E está caminhando para a condenação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho para nos salvar. Nós precisamos crer que Cristo Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, para que nós possamos desfrutar de uma esperança, de um dia estarmos com Ele na glória eterna. Cristo é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho não é pão aqui, mas é o pão do céu que desceu até nós. O Evangelho não é você agora ter um corte de cabelo organizado, tá limpinho, cheirosinho. O Evangelho é você entender que você é miserável e precisa de Jesus. E sem Jesus, você vai para o inferno arrumadinho, com o cabelo penteadinho, com a barriga cheia. Porque o problema do homem não é comportamental. O problema do homem é de natureza. Nós somos inimigos de Deus, a menos que Cristo desfaça essa inimizade. Nós precisamos entender isso. E Paulo entendia que ele era dispenseiro, ele era fiel, ele precisava entregar essa mensagem, porque ele não ia ser medido pelo Senhor pelo tanto de pessoas que ele conversou, ele ia ser medido pelo Senhor pelo tanto de fidelidade que ele usou para pregar a mensagem do Evangelho. O Senhor Deus não nos convida a sermos criativos, meus irmãos, Ele nos convida a sermos fiéis. Nós somos despenseiros. Primeira convicção que ele apresenta é que isso é a obrigação de todo crente. A segunda é que nós devemos fazer isso com dispenseiros. E a terceira é que a alegria de obedecer, ela é sempre superior do que o nosso prazer pessoal. Ele vai falar nos versos 18 e 19 que por causa do que ele entende, por causa dessa convicção que ele tem, ele abre mão da própria liberdade física. E ele se coloca como escravo, como prisioneiro. Por vezes o apóstolo Paulo, ele se chama de prisioneiro de Cristo Jesus. Ele entende que o grande prazer da vida dele não está nas coisas desse mundo, mas em ser aceitável ao seu Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele já está se despedindo do seu filho na fé, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele vive olhando para o prêmio. Ele não quer nada menos do que aquilo que Deus tem guardado para ele. E é por isso que ele não olha para os prazeres que essa vida tem para oferecer, porque ele já tem satisfação completa em Cristo Jesus. Ele sabe para onde ele vai. E muitas vezes nós não tomamos decisões que glorificam a Deus, porque nós temos perdido o foco de para onde nós vamos. Na disciplina de vida cristã, nós trabalhamos com os alunos a obra O Peregrino. E caminhamos com ele na perspectiva de que, muitas vezes, quando a gente lê um livro, e esse livro tem um personagem principal, a nossa tendência natural é nos enxergarmos como sendo aquele personagem. Mas se você já leu O Peregrino, você vai se deparar com personagens ali que são virtudes ou vícios, que a gente pode não só se encontrar com essas virtudes e esses vícios na vida cristã, como muitas delas estão residindo no nosso próprio coração, e por vezes nós nos pegamos sendo esses indivíduos. E aí por vezes nós nos pegamos sendo sábios aos olhos do mundo, nós nos pegamos sendo preguiçosos, legalistas. A jornada do peregrino mostra exatamente aquilo que a carta de Coríntios mostra. Como nós podemos ir longe do Senhor, se entregarmos ao nosso próprio coração. E o maravilhoso daquilo é que sempre que cristão está num grande desafio, ele se agarra no único que pode salvá-lo. Ele lembra o tempo inteiro que ele está numa estrada, ele está numa jornada, mas essa estrada é murada dos dois lados, e o nome desse muro é salvação. Então, por mais longe que ele vá, ele ainda está debaixo do cuidado do Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. A convicção de que a alegria que estava proposta para ele lá na frente era infinitamente maior do que aquilo que ele estava olhando hoje com os olhos carnais.
Meus irmãos, devemos ter essa convicção, porque essa convicção nos impulsiona a viver para Cristo. Se Cristo não ressuscitou, se não há uma esperança, se não há uma eternidade, então comamos e bebamos. Vamos viver aqui. Vamos aproveitar o dia. Mas Cristo ressuscitou. E juntamente com Ele, há uma esperança para nós, de vida eterna. Essa convicção nos faz olhar todas as coisas ao nosso redor como poeira, como pó. Porque aquilo que Cristo propôs para nós é infinitamente mais sublime. Dos versos 20 a 23, depois de apresentar as suas convicções, ele apresenta agora alguns critérios que norteiam essas convicções. E o primeiro critério nós encontramos nos versos 20 e 21. Diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Esse deve ser, talvez, um dos textos mais mal interpretados da carta de Paulo aos Coríntios. Porque aqui Paulo vai falar da perspectiva de você se fazer de fraco para com os fracos, né? E eu lembro na minha adolescência que eu fui para um evento. Eu não tinha muita coisa na cabeça, como muitos jovens da minha época. E eu fui para um evento que era basicamente era uma boate gospel, né? Tinha muito, na minha adolescência tinha muito isso. O famoso pancadão de Jesus. E você ia. E você chegava nesses lugares e você escutava músicas gospel com uma batida aquela batida marretada, né? Que você escuta 5 minutos e seus neurônios já começam a brigar um com o outro, já não dá para pensar mais nada, fica só puf, 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 puf. E você fica falando: ei, tudo bem? Tipo, barulhão e tal. E eu ficava: que bênção. Isso é a contextualização. Afinal, meus amigos que não são crentes não iriam para uma igreja. Então vamos fazer uma boate gospel, né? Porque você traz aqueles que não iriam para uma igreja, eles vão lá, é meio que sabe quando você vai entrar em piscina pública, que tem uma piscina na frente, que você vai e entra naquela piscininha assim, só para tirar o grosso, e depois você entra na piscina, pronto. A boate gospel, ela se propunha a ser aquela piscina ali no meio, né? Ele está no mundo, ele passa aqui pela boate gospel para cair na igreja, olha só. E tinha gente, que absurdo. Nós começamos a entender que a gente tinha poder de forçar a mão de Deus. E de baixar o padrão da santidade de Deus. Porque, de repente, o Evangelho não se tornou mais o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas se tornou um clube social onde eu quero que os meus amigos estejam lá, e mesmo que eu tenha que mudar o Evangelho, não importa, o que importa é casa cheia. E eu citei um exemplo, eu podia citar vários aqui, de pessoas que vão, por exemplo, para a parada gay, com cartazes assim, dizendo: desculpe pelo que a igreja fez com vocês. Que igreja? De quem que ele está falando? Ele está pedindo perdão pelo quê? Nós vivemos num mundo que trata a contextualização bíblica como uma deturpação dos padrões de santidade de Deus. Essa igreja, ela se orgulhava de não disciplinar os seus irmãos, os seus membros. Quando, na verdade, um distintivo de uma igreja cristã que ama ao Senhor é a disciplina bíblica. O autor aos Hebreus, ele fala que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, porque o Senhor disciplina todos quanto tem como filho. Mas nós estamos diluindo o Evangelho a tal ponto que falar isso é uma afronta. Nós vivemos numa época onde dizer que o Evangelho ele não é inclusivo é uma afronta. Meus irmãos, o Evangelho não é para todos.
o Evangelho não é para salvar todos. Eu digo isso com muito temor e muito peso no coração, porque eu tenho familiares que estão longe do Senhor. E eu oro por eles e falo para eles, mas se o Senhor não quiser salvá-los, Ele não vai. Eu preciso ter essa consciência, orar ao Senhor clamando pela misericórdia dEle e pregar a verdadeira mensagem do Evangelho, porque é isso que salva. Porque pior do que essa convicção é você achar que simplesmente fazer um convite vazio de levantar a mão está colocando aquele indivíduo no céu. Nós precisamos acordar para os perigos dessa contextualização errada. Nós estamos enganando pessoas que estão caminhando para o inferno e nós estamos dizendo para elas que elas estão indo para o céu. Porque contextualizar é você botar uma roupa descolada, falar gíria e dizer que Jesus é nosso brother. Meus irmãos, tenhamos temor ao falar do Evangelho. Porque nós precisamos entender que ele é poder de Deus. E dentro disso, o que o apóstolo Paulo fala aqui como contextualização, primeiro é você conhecer a cultura que te cerca, conhecer as pessoas às quais você vai anunciar o Evangelho. Quando Paulo fala que ele se faz de fraco e daqueles que estão sem lei, o apóstolo Paulo ele deixa claro que ele não está sem lei diante de Deus. E aqui a gente tem dois bons exemplos. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele leva Timóteo com ele, dentro das suas campanhas missionárias. E mesmo sabendo que a circuncisão que Cristo requer de nós é aquela circuncisão de coração que ele mesmo opera, ele circuncida Timóteo. Ele deixa de apresentar um empecilho para que judeus ouçam do Evangelho. Ele leva consigo um jovem e ele circuncida esse jovem, que tinha mãe judia. Veja, em muitos lugares o apóstolo Paulo vai criticar e vai condenar aqueles que falam que a circuncisão era necessária para a salvação. Paulo não está sendo contraditório aqui. Ele está simplesmente usando da liberdade que Deus dá para arrancar uma barreira ao Evangelho. Ele está se colocando junto com os judeus, para que os judeus possam ouvir a mensagem do Evangelho. Ao mesmo tempo, no capítulo seguinte, no capítulo 17, quando ele está falando com os atenienses, no verso 28, ele cita um poeta grego. Ele cita algo dentro do universo dos seus ouvintes, que vai trazê-los para perto da mensagem do Evangelho. Isso em evangelização é o que a gente chama de ponto de contato. Meus irmãos, nós vivemos numa cidade. Nós vivemos em um estado. Nós vivemos numa região do país. Nós vivemos em um país. Nós temos um idioma. Nós vamos trabalhar. Nós vestimos roupas. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos numa cultura. E precisamos dialogar com essa cultura, mas nunca perverter o Evangelho com ela. Nós precisamos dialogar com a cultura, para falar para essa cultura que a redenção em Cristo Jesus pode melhorá-la. A redenção em Cristo Jesus melhora a forma como meu filho aprende sobre as coisas do mundo criado. A redenção em Cristo Jesus ajuda a cada um de nós a redimirmos o nosso casamento. Ajuda cada um de nós a redimirmos a nossa finança. Eu vi aqui que vocês têm lidado com isso e que bênção é entendermos que o Senhor Jesus, por meio do Evangelho, nos ajuda a olharmos para a realidade de uma forma redimida. É isso que o Evangelho faz. Nós devemos nos adaptar naquilo que é possível, mas nunca negociar verdades do Evangelho. No verso 23, o apóstolo Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho. Qualquer esforço que façamos para dialogar com a cultura não tem como objetivo final se fazer atraente para a cultura. Mas o objetivo final de dialogarmos com a cultura é para que nós possamos anunciar com eficácia quem Cristo é e o que Ele fez. Nós precisamos comunicar. E é interessante que
Quando nós somos nascidos e criados na igreja, nós aprendemos um idioma próprio, né? É o que a gente chama de evangeliquez. Ei, varão, como é que tá? Ei, é luta, é deserto, irmão. É quase que um dialeto, que se você falar alto, no meio de pessoas que não têm cultura de igreja, eles não vão entender nada que você está falando. Ei, vaso, cadê a varoa? Tá em casa com as flechas. Você vai falando, vai citando uma linguagem própria, e você não está dialogando com a cultura. A gente esteve numa festa de criança ontem. A gente foi numa festa de criança ontem, criança crente, né? Criança de pais crentes, com uma pegada um pouco mais avivada, assim. E estava tocando uma música. Eu sou ministro de música na minha igreja. E a gente tem muito cuidado com o que a gente canta, justamente porque tem músicas que elas não são ruins, mas elas precisam ser traduzidas. Tem música que você vai tocar e você vai precisar dar um estudo para a igreja sobre o que aquela música fala. E a gente prefere evitar essas músicas quando a gente vai tocar no culto, porque às vezes não dá tempo de você fazer isso e os irmãos vão para casa entendendo errado algumas coisas. E ontem algumas são erradas mesmo, tá? Algumas têm coisas fora de contexto, são erradas mesmo. E ontem a gente estava ouvindo uma música que o cantor ele repetia por diversas vezes assim, ó, eu quero queimar. Quero queimar, quero queimar, quero queimar. E eu ficava, meu amigo, o que é que ele quer dizer com isso? Eu quero queimar. Aí a gente está num condomínio, tem vizinho, né? Tem pessoas que estão ouvindo, quero queimar, quero queimar. O que essa pessoa quer dizer? Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui sobre contextualização é você ser claro na apresentação da mensagem. Veja, sendo claro, muitas vezes as pessoas não entendem. Imagina usando esse tipo de linguagem que ninguém entende mesmo. Nem a gente entende. Eu fiquei um tempão tentando entender o que o cara estava dizendo. Eu sou nascido e criado na igreja. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela subsiste em uma pessoa, Cristo Jesus. E eu não tenho autoridade para diluir essa mensagem, seja qual for o motivo que eu colocar. Muitos homens de Deus que começaram bem a jornada se perderam, porque quiseram ser relevantes demais para a cultura. Muitos homens que quando começaram a sua jornada, você olhava para eles e dizia assim, que bênção, que maravilha. Mas eles se aproximaram tanto de um diálogo transformador com a cultura que eles foram os transformados. Eu nunca esquecerei de um homem que escreveu um livro que impactou profundamente a minha vida. O Joshua Harris, um pastor, escreveu um livro chamado Ortodoxia Humilde. Impactou profundamente a minha vida. Nós trabalhamos com adolescentes e até hoje eu uso princípios sobre namoro que eu aprendi em um livro que ele escreveu. Ele tem um livro para a juventude chamado Cave Mais Fundo. Maravilhoso. Esse homem hoje nega todas essas verdades que ele pregou. Abertamente. Ele fez uma postagem pedindo perdão por aquilo que ele escreveu. E por tantas vidas que ele destroçou por meio de um fundamentalismo vazio. Meus irmãos, que terrível é terminarmos mal a caminhada. Quando vamos para 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos Paulo citando Demas, que amando o presente século, se afastou. Mas quando nós vamos para Filemon, para Colossenses, Demas está lá com Paulo, como companheiro de ministério. Algo aconteceu com esse homem que ele se afastou do Senhor. E por causa desse perigo que circunda o nosso coração constantemente, o apóstolo Paulo ele apresenta alguns cuidados, nos versos 24 ao 27. E o primeiro cuidado ele apresenta na figura do atleta. Versos 24 e 25, na primeira parte, ele apresenta o esforço que o atleta tem que fazer, as privações que o atleta se submete para que ele tenha um alto rendimento. Ele fala que eles fazem isso pensando no prêmio. A vida cristã, ela é cheia de exercícios também, e que nós chamamos de hábitos piedosos. Esses são os primeiros cuidados que nós precisamos ter.
Eu preciso ter um tempo pessoal com o Senhor, de leitura bíblica, de oração, de relacionamento. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não consigo falar sobre algo que eu não conheço. Uma hora, o poço seca. Uma hora, aquela espiritualidade que eu adquiri anos atrás, de estar indo para a igreja, uma hora, aquilo vai se mostrar insuficiente de me manter em pé. Nós precisamos cultivar hábitos piedosos. Quanto tempo nós gastamos com a palavra de Deus? Ou nós acordamos cedo, e aí a primeira coisa que nós fazemos é olhar notificação de celular. Tem um vídeo que foi lançado uns anos atrás, na época que explodiu o TikTok, quando o TikTok surgiu assim como um boom. E aí fizeram um vídeo assim, ó. Se o crente pegasse na Bíblia, como ele pega no celular? Aí ele acordar de manhã assim, pegar logo a Bíblia, café da manhã, ele ia estar lá com a família e o pai dizer, menino, sai dessa Bíblia. Quanto tempo nós gastamos com coisas que são meramente coisas passageiras? Quando nós colocamos essas coisas em paralelo, quanto tempo nós gastamos com essas coisas? O apóstolo Paulo, ele nos exorta a compararmos a vida cristã com uma vida de exercício. E esses exercícios, eles são muito importantes, mas a eficácia deles se dá por meio da constância. Veja, se você quer correr uma maratona, você não se levanta agora simplesmente e faz isso. Você precisa se preparar, mudar a alimentação, entrar numa jornada de treinos paulatinos, até que você consiga correr uma maratona. Você vai correr 2 quilômetros, aí depois 5, depois 8, 10, 15, 20, até que você tenha um condicionamento físico para correr aquela maratona. Mas o fato de você ter corrido uma maratona no ano anterior, não significa que você está pronto para correr a maratona no ano seguinte. Você precisa continuar com esses hábitos. Então, nós não devemos simplesmente desenvolver hábitos piedosos. Nós precisamos perseverar na constância desses hábitos. O apóstolo Paulo, ele fala que o atleta, ele entende isso, ele faz aquilo. Só que, ao mesmo tempo, ele nos lembra que o atleta faz isso pensando numa coroa corruptível. Veja, Corinto era uma cidade que tinha os Jogos do Istmo. E esses jogos, eles rivalizavam diretamente com os Jogos Olímpicos, que aconteciam em Atenas. Olha a importância do preparo físico e desses jogos para aquela cidade. O leitor entendeu isso. O leitor dessa carta entendeu sobre o que Paulo estava falando, porque aquela cidade, ela tinha uma cultura esportiva. Eram atletas de alto rendimento, mas ao mesmo tempo, o que eles ganhavam, quando eles cruzavam em primeiro lugar, era uma coroa de louros. Que era coroa de folhas, que secava, murchava e ia embora. Não era nem o troféu que a gente ganha hoje, bota num estante e ele fica lá para sempre. Não era nem isso. Era uma coroa que ia murchar. E Paulo está dizendo que esses atletas, eles faziam tudo isso por causa de uma coroa que ia murchar. Mas nós não. Nós sabemos para onde vamos. Nós temos uma herança imarcessível, incorruptível. Veja só, meus irmãos, se para alcançar algo passageiro e temporal, nós fazemos tanto esforço, nós devemos começar a olhar para aquilo que temos feito, quando estamos caminhando em direção à cidade celestial. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos entender para onde vamos, porque sem isso, nós não vamos entender o que devemos fazer. E, pensando nisso, ele percebia, dentro desses cuidados, as armadilhas no próprio coração. Porque no verso 27, ele conclui dizendo, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele tem em mente que ele não é o super-homem. Ele tem em mente que ele não é forte. Nós devemos ter em mente, nós não somos fortes. Nós não somos o super-homem.
nós precisamos constantemente da graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Porque no dia que nós tirarmos os olhos do alvo, nós iremos cair. Os coríntios estavam vivendo uma vida longe de Deus, porque eles achavam que eram donos de si mesmos. E eles estavam usando a sua liberdade para satisfazer os desejos do próprio coração. E o apóstolo Paulo está dizendo, não façam isso. Olhem para Jesus, submetam o seu corpo a Cristo Jesus. Lembrem constantemente quem libertou vocês. Porque aí então, nós vamos começar a desfrutar aqui de uma vida na eternidade. Nós vamos começar a desfrutar no nosso casamento da redenção em Cristo Jesus. Nós vamos desfrutar da paternidade, da maternidade, segundo a redenção em Cristo Jesus. Nós vamos desfrutar de um mundo mau, porque esse mundo não tem absolutamente nada que tire a nossa paz. Que possamos manter os olhos em Cristo Jesus, entendendo que, se não nos voltarmos para o Senhor, não seremos capazes de organizar as nossas paixões. Esse contexto fala sobre liberdade, e a liberdade estava totalmente desregulada, porque eles entendiam a liberdade em si mesmos. Meus irmãos, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Tudo que temos e tudo que somos precisa expor essa graça. E se nessa manhã você está em crise, porque você não consegue, eu quero dizer para você que de fato você não consegue mesmo. Nós não conseguimos. As demandas que o Evangelho nos traz, elas são impossíveis de serem obedecidas. É por isso que nós precisamos da cruz. É por isso que nós precisamos nos humilhar ao Senhor e dizer, Senhor, eu sou pó. Eu preciso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele esmurrava o próprio corpo. Nós também precisamos fazer o mesmo, para que a gente possa diminuir e que a graça e a glória de Deus possa crescer. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar?